sabia que mesmo se o juro Selic cair, tem como você ganhar dinheiro no Tesouro Direto, nos CDBs, com 3 estratégias que a gente vai te ensinar hoje? Onde será que é melhor investir quando a Selic cair? Será que ainda vai dar para ganhar dinheiro nos investimentos de renda fixa? A taxa básica de juros da economia, nossa taxa Selic, deve cair esse ano. E se tudo der certo na economia, vai cair mais um titico no ano que vem. Eu sou o Sazito Sperandio. Eu sou Ior Fordeloni e nós somos o canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos. Outro jeito de você ganhar dinheiro mais rápido investindo é se inscrevendo aqui no canal, porque a gente tem 4 vídeos novos toda semana, recheado de dica de investimento seguro e rentável. Então se inscreve aqui embaixo. Toda segunda e quinta às 5 da tarde tem vídeo como esse, que te ensina a investir. Num dos últimos, pra você ter ideia do que rola por aqui, a gente fez a conta de como que você junta 5 mil reais em um ano. Sim, isso é bem possível. E se você quer ganhar mais dinheiro, quer aprender a investir mais rápido, além de se inscrever, você vai deixar sua curtida aqui, porque assim o YouTube percebe que tipo de conteúdo que você quer assistir e começa a recomendar mais vídeo parecido de outros canais que também tem muito conteúdo legal de investimento por aí. Você vai aprender a investir mais rápido. Deixa seu like. Então bora trocar uma ideia de como ganhar dinheiro se a Selic cair? E aí, Econoiker, tranquilo? Talvez tenso com a queda da Selic. Tem um monte de investidor preocupado, achando que não vai mais ganhar dinheiro na renda fixa se o juro realmente cair ao longo de 2023. Calma que tem jeito pra tudo, fica tranquilo, mas primeiro a gente quer saber onde você mais investe. Investimentos pré-fixados, aquele que você já sabe quando você vai receber lá no fim, os pós-fixados, tipicamente um Tesouro Selic, um CDB 100% CDI, ou aqueles que garantem a rentabilidade acima da inflação, atrelado do IPCA. Deixa aqui nos comentários que a gente troca uma ideia. A gente lê e responde todo mundo, pode ver aí. Você tem algum preferido desses 3, Sazita? Eu tenho ficado muito de olho nos atrelados ao IPCA, porque a gente anda com a inflação alta, teve com ela mais alta ainda, mas confesso que hoje na minha carteira eu tenho mais pós-fixados, que a minha reserva de emergência, eu até falei no outro vídeo, tá maior do que deveria, mas eu vou resolver isso e vou direcionar mais um pouquinho para IPCA e pré-fixado. E você? Hoje eu tô muito concentrada em pré-fixado, porque eu quis garantir, né, as taxas altas enquanto a Selic estava alta, mas nos novos investimentos, assim, conforme os meus investimentos vão vencendo, eu pego a grana e reaplico, né, em outra coisa. Aí eu tô pegando mais IPCA porque também quero me proteger da inflação, não sou boba, né, no Brasil nunca se sabe para onde os preços vão. Mas já que a gente falou dela, vamos começar explicando o que é a taxa Selic. A Selic é a nossa taxa básica de juros da economia que baliza tudo quanto é investimento, tudo quanto é tipo de crédito. É como se fosse um parâmetro mesmo. Quando o banco vai te emprestar grana, eles pegam a taxa Selic e colocam outras coisas no meio, né? O risco de você dar calote, o próprio custo da operação para eles fazerem esse empréstimo, mas enfim, é um parâmetro para o crédito. É a mesma coisa para os investimentos de renda fixa. Quando você pega um pré-fixado, um investimento pós-fixado, uma conta digital, em geral, eles vão render em torno da taxa Selic. Hiper importante é você saber que a Selic varia e ela saiu de 2% ao ano há pouco tempo atrás para os atuais 13,75% enquanto eu tô gravando esse vídeo, e toda a renda fixa passou a render mais, porque quando a Selic sobe, os investimentos mais seguros do Brasil, que são de renda fixa, também aumentam sua rentabilidade. Aliás, tem CDB rendendo 16% ao ano. É muita rentabilidade, pode acreditar em mim. E a gente já deu um spoiler na pergunta inicial desse vídeo. Existem vários tipos de investimento quando a gente fala de renda fixa. Tem investimento pós-fixado que acompanha essa taxa Selic, tem investimento pré-fixado onde o juro é fixo, e tem ainda investimento de IPCA que acompanha a inflação. Cada tipo de investimento ganha num cenário diferente e a gente vai explicar agora como é que você faz para ganhar dinheiro na queda da Selic. Antes de falar da queda, vamos falar da alta, porque assim você vai entender a lógica da coisa. Os investimentos pós-fixados, como eu te falei, acompanham a taxa Selic. Então, se ela subir, eles vão passar a pagar mais. Quando a Selic cai, os investimentos pós-fixados rendem um pouquinho menos. Esse nome pós-fixado vem justamente desse mecanismo, de como ele rende, porque você só vai conhecer esse retorno lá no final, depois que você souber de fato quanto que foi a Selic ou o juro CDI, que é outro parâmetro aí dos investimentos pós-fixados. Você só vai conhecer essa rentabilidade posteriormente. Ou seja, se a Selic sobe, se a Selic tá alta, a tendência é você ganhar cada vez mais com esses investimentos. E quais são os investimentos pós-fixados? Cara, tem um monte, né? Conta digital que você vê por aí, tipo NuConta, Mercado Pago, a própria conta digital do Banco Inter. Todas essas contas investem em aplicações pós-fixadas. O Tesouro Selic é um investimento pós-fixado e os próprios CDBs podem sim ser pós-fixados. No mundo de CDBs, na verdade, existe de tudo.
Investimento pós-fixado, inclusive, é ótimo para você deixar sua reserva de emergência, porque em geral eles têm liquidez diária, eles têm todas as características que uma boa reserva de emergência tem que ter. Essa é uma dica que a gente já deu na consultoria ao vivo que a gente faz todos os meses com os membros do canal. E os pré-fixados, o que acontece com esse tipo de investimento quando a Selic sobe? Depende do momento que você investir. Se você começar a investir no momento que a Selic tá bem alta, os novos pré-fixados que estão sendo oferecidos para você investir vão estar rendendo cada vez mais. Agora vamos supor que você investiu num tesouro pré-fixado, por exemplo, lá quando a Selic estava em 2% ao ano. Agora que a Selic está muito mais alta, se você quiser se desfazer dele, pegar uma grana de volta antes do vencimento, você vai ter prejuízo. Isso porque vamos supor que você investiu num pré-fixado rendendo 3% ao ano. Os atuais estão rendendo praticamente 13%, 10% acima, simplificando. Como na hora de você se desfazer de um investimento, na prática você está vendendo esse seu investimento para outra pessoa, por que alguém ia querer comprar isso de você? Na prática você não vai perceber isso no aplicativo, você só pega a sua grana de volta, mas como tem alguém comprando, por que alguém ia querer comprar isso de você com uma rentabilidade de 3%, sendo que os novos já estão rendendo 13%? Para isso você vai ter que dar um belo de um desconto de quanto ele está valendo e pode ter prejuízo. Então se você tem um investimento que você já pegou lá atrás, você pode ter prejuízo se a Selic subir. Se está investindo agora, a rentabilidade está maravilhosa, bem alta, acompanhando a alta da Selic. Antes de falar da queda da Selic, a gente começou falando da alta dessa taxa porque foi justamente o que a gente viu nos últimos anos. O juro subiu tanto, mas tanto que ficou muito fácil juntar dinheiro na renda fixa. Você pode não acreditar, mas dá até para você investir e juntar R$1 milhão. Sabe aquele número mágico que todo investidor sonha? Pois é, a gente fez a conta de quanto que você tem que aplicar para chegar lá. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Se eu fosse você, eu não perdi, hein? Que faz parte da nossa playlist de vídeos que só fala de tesouro direto e renda fixa. Mas voltando aqui pro vídeo e ainda falando dessa estratégia na alta da Selic, tem um método chamado 80-20, que ele fala que você deveria colocar 80% da sua carteira da renda fixa em investimentos pós-fixados, justamente para acompanhar essa alta de juros. E só 20% do que você tem em renda fixa em pré-fixados ou investimentos de IPCA para se proteger aí de uma eventual alta de preços, ou mesmo se a Selic não subir, por algum motivo cair, você já pré-fixou a sua carteira, pelo menos um pedacinho. A gente já vai falar do cenário contrário, quando a Selic cai, mas antes a gente tem uma dica bônus. Você sabia que tem aplicação rendendo mais de 20% ao ano em aplicação de renda fixa? Tem um tipo de investimento chamado investimento coletivo. Ele é bem comum lá fora do país e tá chegando aqui no Brasil com a Inco, que é a maior plataforma desse tipo de aplicação. Com só R$500 você já consegue aplicar em projetos que os caras selecionam. São projetos onde vários investidores colocam a grana. Então eu coloco meu dinheiro, o Cezita coloca, outros investidores colocam, e a Inco reúne a grana de todo mundo, investe em projetos que podem ser do ramo imobiliário, pode ser uma fazenda, pode ser um projeto de energia. Enfim, esses projetos rendem, daqui a um tempinho você vai passar a receber os juros de volta. E sabe o que é bem legal? A Inco é parceira aqui do canal e por isso você tem um presentinho se você aplicar por lá. Quem é economiker e investe com a Inco ganha 1% de rentabilidade. Quando os caras forem devolver o seu dinheiro junto com o retorno, eles vão já te dar de cara 1%. Não importa se você colocar R$500, R$1.000, R$100.000, já de cara você vai ganhar 1% a mais. Mas para isso você precisa entrar lá no app da Inco pelo link que tá aqui na descrição, ou então no QR Code que vai aparecer na tela, ou ainda, na hora que você estiver se cadastrando, coloca o código ECONOIC para garantir esse presentinho. E na hora que a Selic cai, como é que você ganha dinheiro com isso? É justamente a estratégia oposta dos momentos de alta. Os pós-fixados que têm nova emissão, se você for investir no momento que a Selic está caindo, eles vão render cada vez menos. Eles não vão ficar negativo, mas eles vão ter uma rentabilidade um pouquinho menor. Os pós-fixados, eles não vão te dar prejuízo, mas quando a Selic cai, a rentabilidade vai fazer sua grana crescer um pouquinho mais devagar. E nesse cenário contrário, os pré-fixados são justamente os investimentos que ganham. Porque pensa, quando a Selic está alta e ela começa a cair, você tem a chance de fixar o seu juro num retorno bem alto. Hoje, por exemplo, que o juro está mais de 13% ao ano, daqui a um tempo pode ser que ele esteja em 11%, 10%, 9%. Se você comprar agora um pré-fixado, você vai garantir essa rentabilidade daqui até o final. Então, justamente por isso, a primeira estratégia para ganhar com a queda da Selic é fixar essa taxa no momento em que a Selic ainda estiver alta, mas já em tendência de queda. E, claro, segurar esse investimento por anos, até o vencimento, para você garantir essa rentabilidade
rentabilidade. Então, se você já tem uma graninha para colocar de cara, tipo 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, esse pode ser um bom momento para pré-fixar e garantir essa rentabilidade até o final. Se liga em outra estratégia que é para quem já é mais intermediário nos investimentos, não aconselhável para quem tá dando os primeiros passos, que é, em vez de você ficar até o fim, que nem eu falou, até o vencimento para garantir a rentabilidade sem tirar nem pôr, é você ter um pré-fixado que tá rendendo bastante, a hora que a Selic cair e os novos pré-fixados estiverem rendendo menos, você vender, se desfazer desse seu investimento, porque exatamente o oposto do que eu falei antes, aqui você vai ter um investimento pagando muito mais do que os novos que estão sendo oferecidos por aí, e aí você consegue uma rentabilidade maior do que a proporcional que você teria para esse período se você vender ele antes do vencimento. Cuidado com isso, para quem sabe o que tá fazendo. Isso é o que a galera chama por aí, que talvez você já até tenha ouvido falar, de marcação a mercado. E acontece a mesma coisa com os investimentos que acompanham a inflação, tipo o Tesouro IPCA. Hoje o Tesouro IPCA, por exemplo, tá rendendo inflação mais 6% e alguma coisa ao ano. Conforme a Selic cair, o juro fixo vai diminuir. Daqui a um tempinho você vai encontrar o Tesouro IPCA pagando inflação mais 5,5%, mais 5%, mais 4%. E conforme os novos investimentos renderem menos, a tendência é que esses investimentos que hoje estão pagando aí 6% ao ano se valorizem. A terceira estratégia, então, é você aplicar nesse Tesouro IPCA e aí garantir essa rentabilidade daqui até o final, ou mesmo vender esse investimento caso ele se valorize conforme a Selic cair. Uma estratégia interessante para ficar de olho nos momentos que a Selic tá caindo, que ela tá em queda, é justamente 80-20, que aí se inverte. Essa regrinha diz que 20% dos seus investimentos no momento de queda da Selic deveriam estar em pós-fixados, ou seja, atrelado à Selic ou ao CDI, e 80%, a maior parte da sua carteira, em pré-fixados e atrelados ao IPCA. Mas e aí? Tanto pré-fixado quanto IPCA podem ganhar nessa queda da Selic? Onde é que é melhor investir? Não tem melhor nem pior, na verdade você pode colocar um pouquinho da sua grana em cada coisa, mas se você fosse escolher um, qual que você escolheria? Eu e Yolanda acho que IPCA aí é uma boa escolha, porque no atual cenário a inflação está se mostrando um pouco resistente. Ela caiu, você não tá vendo aí uma inflação de 10%, mais de 10% ao ano, mas ainda assim não caiu tanto assim, né? Vamos combinar? E ao mesmo tempo que a inflação ainda tá alta e pode subir mais um pouco, o juro tá em queda. Então o IPCA pode ser bem interessante para se proteger dessa inflação e ao mesmo tempo garantir um rendimento real alto, né? Porque o juro do Tesouro IPCA, lembra, tá pagando 6% ao ano. É um bom rendimento acima da inflação. Além disso, se a Selic começar a subir, significa que a inflação também subiu bastante, que a inflação alta de preços está disparando, as coisas estão ficando mais caras. E numa renda fixa tipo um Tesouro IPCA, os atrelados ao IPCA, ela vai te proteger dessa alta de preço, porque garante que a sua rentabilidade sempre vai ser maior, vai superar essa elevação de preços. E o Brasil é o país da renda fixa, que são investimentos muito seguros, com uma rentabilidade pra lá de interessante, inclusive para quem tá pensando em aposentadoria. A gente fez as contas de quanto você tem que investir para ter 2 mil de renda extra no Tesouro Renda Mais, e eu te garanto que é um dinheiro que não vai te fazer falta no mês. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, tá todo mundo falando bem dele. Agora, se você tá começando a aplicar, a primeira coisa que você tem que investir é na reserva de emergência. Se você não sabe como é que você faz isso, você vê esse vídeo aqui embaixo onde a gente explicou onde é que investe, quanto que rende, a gente explicou tudo. Agora que você já deixou seu like aqui embaixo porque curtiu esse vídeo, se inscreve nessa bolinha, só clicar aqui que você nunca mais vai perder dica de investimento seguro e rentável para começar com R$30.